Olá, seja bem-vindo a um curso da OCA. A OCA é uma plataforma de formação continuada para estudantes de arquitetura e profissionais graduados. Agradeço a sua confiança e o objetivo da OCA é, no caso dos estudantes, oferecer um complemento à grade curricular. 5 anos parecem ser um tempo longo, né? Mas não é, entendendo o que a arquitetura engloba como conhecimento, e a gente tem que considerar as grandes transformações, né, nos últimos anos, né, no mercado, no conhecimento que é muito dinâmico, no mercado que cada vez exige mais, né? Então, para você graduado, o arquiteto já formado, já atuando no mercado, a gente tem a intenção também de ajudar você a buscar outras habilidades, né, para a sobrevivência, né, no mercado de trabalho, no seu escritório. Então, é necessário a gente, né, estar em constante atualização, né? E a gente sabe que nos cursos, às vezes, há determinadas deficiências. Eu tenho que carrego uma teoria de que a grade curricular da arquitetura, de uma maneira geral, nas escolas, precisa ser atualizada, né? Então, há uma passagem para a vida profissional, para uma realidade. Muitas vezes o curso não prepara para essa realidade, né? Então, a OCA, quanto mais participação houver, né, você compartilhando com amigos, com colegas, né, então quanto mais alunos nós tivermos, mais possibilidades teremos então de oferecer vários cursos, né, e você pode inclusive sugerir, né, mandar sugestão de temas que sejam de sua preferência, né, ficaremos abertos às sugestões. Bem, eu queria começar pelo significado dessas palavras, processo criativo, né? Eu acho que é importante a gente partir disso, né, para que depois eu passe para alguns ensinamentos já nessa aula. Então eu vou mostrar umas imagens, né, e vou fazer uma narração, depois eu volto e dou continuidade a esta aula. Vamos lá. Bem, veja, eu extraí um dicionário online, né, não é tão bom quanto um dicionário, né, desses mais conhecidos, mais importantes, como Michaelis, etc. Mas serve aqui para o nosso aprendizado, né? Então eu chamo atenção, né, para uma primeira definição, quando se diz que processo é uma ação contínua e prolongada que expressa continuidade na realização de determinada atividade, né? Então nós estamos falando de algo que tem continuidade, né? Ou seja, não é feito ali em apenas um momento, né? É feito em vários momentos, né? Momentos contínuos, né? Há uma sequência de atividades, né? Mais abaixo eu grifei, né, maneira de fazer alguma coisa, procedimento, processo de criação, né? Então junta a criação com um processo, né? A continuidade de uma atividade, né? Uma atividade contínua em etapas. Bem, indo para o significado da palavra criatividade, né, então eu grifei, né, qualidade da pessoa criativa de que tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações, né, importante essa palavra, na área em que atua, originalidade, ser original, essa capacidade de inventar, de criar, de compor a partir da imaginação. Isso é muito importante para as minhas explicações mais à frente. Tem tudo a ver com o que eu vou falar mais à frente, e na realidade esse curso é muito em função de tudo isso que foi colocado aqui como conceito, né? Então eu tenho um processo, uma atividade contínua para criar, né, usando a imaginação para atingir algo inventivo, né, ou algo original. Bem, como você viu, trata-se de um processo, é todo um processo, são etapas a serem cumpridas, né? Num projeto de arquitetura, obviamente, você tem protocolos, né? Protocolos a serem seguidos, né? Tem uma análise do terreno, análise do clima. Esse curso aqui não despreza isso, né? São etapas que podem ser feitas em paralelo ao que eu vou colocar aqui, né, dentro desse meu processo criativo, né? Então é como um mosaico que nós vamos formando, né? E nessa análise, paralelo a essa análise, né, eu começo com uma reflexão. Então, o primeiro passo a não ser dado, na realidade, é sair desenhando, né, a esmo, né, como muitos fazem, né? Dado o tema, a pessoa sai desenhando, sem pensar, atropeladamente, de uma maneira atropelada,
e isso é tudo que você não deve fazer. Não é a primeira etapa. A primeira etapa é fazer uma reflexão sobre o tema, né? Dado o tema, eu vou fazer então pensar sobre esse tema, eu vou gastar tempo pensando. E eu sempre dou um exemplo, eu uso muito esse exemplo, né, de se me derem dois alunos, né, um que tem, digamos, pouco conhecimento ou nenhum processo criativo, né, uma postura, digamos, mediana, né, nesse sentido, né, e o outro que tem um conhecimento de um processo, que entende o que é arquitetura, que entende como a reflexão é importante, né, se eu pego esses dois alunos e peço para eles, dou 1 hora, e peço que eles pensem em uma casa, uma casa pequena, um pequeno abrigo, né, o que tem menos consciência sobre a importância do processo criativo, dado 1 hora, ele vai pensar 10 minutos, só 10 minutos, e tentar fazer ali alguns croquis, alguma ideia, esboçar alguma ideia em 50 minutos. Né? O que tem ideia da importância de um processo criativo, que sabe que a arquitetura começa na reflexão, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai pensar 45 minutos, 50 minutos, em 10 minutos ele vai desenhar alguma coisa, fazer algum esboço. Né? Então ele deu mais chance para que uma ideia surja. Né? Ele fez mais reflexões, enquanto o outro pensou só 10 minutos. Né? E provavelmente pensou essa casa de uma maneira óbvia. Né? E o arquiteto deve, né, buscar algo novo, alguma novidade, alguma inovação, né? Uma maneira diferente de abordar aquele tema dado ali. Então esse é o melhor exemplo que eu tenho a dar. Então fica como essa primeira lição, então fazer a reflexão. Eu tenho que fazer uma reflexão sobre o tema. É importante também dizer que o talento ele pode ser desenvolvido. Né? O problema é quando você não tem vocação. Aí é complicado, porque com a falta de vocação, você não consegue suportar a rotina, né, aquela rotina de fazer arquitetura, fazer o projeto. Né? Muitos entram na arquitetura por gostar de arquitetura, mas ser arquiteto, desenvolver ideia, né, trabalhar num projeto, né, requer uma resiliência muito grande, né, uma persistência, uma paciência. Né? Então, não tendo vocação é muito mais complicado, mas o talento pode ser forjado. Então, mesmo os grandes arquitetos, os grandes gênios, eles nasceram com talento, mas eles forjaram esse talento. Né? O talento ele não nasce assim simplesmente de maneira autônoma, né, e se desenvolve por ele mesmo. Né? Eu preciso de molas para dar impulso a esse talento. Isso é importante que você entenda. Então, se você entrou na escola, gosta muito de arquitetura, tem dificuldade em projetar, porque você não se vê com talento, a notícia boa é de que você pode sim lapidar esse talento. E você pode vir a ser um grande arquiteto. Né? Então eu já vi casos assim na minha vida. Pessoas que não tinham talento, mas chegaram longe. Né? Fizeram sucesso porque gostavam, porque gostam, persistiram, estudaram. Então é possível sim construir, né, o talento, né, que você não tem, porventura não tem. Bem, pode parecer uma conversa de psicólogo, né, mas você tem que controlar essa ansiedade. Né, porque, no geral, de uma maneira geral, os alunos saem desenhando pela ansiedade. Né, não querem resolver o problema, mas você tem que fazer esse controle, você tem que achar um meio de tolher essa ansiedade, né, se controlar para se dedicar primeiro a pensar. Né. Depois você vai se acostumando a fazer isso vai se tornando natural. Né, então vai ajudando você a não fazer as coisas de maneira assodada. Né? Então, controle também outro ensinamento, tente controlar essa ansiedade, que é natural, todos temos. Né? Já ouvi de grandes arquitetos, há um documentário do Frank Gehry, que você deve conhecer. O Gehry diz que também, quando ele vê um papel em branco, ele tem um certo medo, né? Quer dizer, um pouco da ansiedade, né? Do que vem dali, ele não sabe. Então, mesmo os grandes passam por isso, mas a gente tem que saber conter, né, esse ímpeto para eu parar primeiro, fazer reflexões sobre o tema. Então, coloco aqui como um grande, maior ensinamento dessa aula, né, que a arquitetura depende de um sentido de abstração, uma capacidade de abstração, né, de raciocinar, pensar o tema nos seus vários significados, para daí sim eu partir para buscar formas, arranjos de espaço. Eu vou falar disso mais à frente.